Dia de Internacional, dia de Copa Libertadores, dia de confirmar vaga nas oitavas de final da maior competição da América. Tem que ser hoje, Inter. Não pode deixar contra o Independente Medellín. E tem muitas coisas pra gente trabalhar, principalmente no meio-campo colorado, com algumas informações desde Montevidéu, lá onde o Internacional vai enfrentar o Nacional na noite dessa quarta-feira. Também tem reforços, também tem possibilidades de saídas, muita coisa pra gente falar nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Dia de Internacional, dia de confirmar a vaga. Se tudo der certo, ao final dessa quarta-feira estaremos sorrindo e de preferência nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Internacional que vai a Montevidéu, no Gran Parque Central, 34 mil torcedores para tentar, com 3 pontos, chegar então às oitavas e classificar antecipado, né? Com uma rodada de antecedência, não precisar de resultados paralelos e aí, obviamente, ficar um pouco mais tranquilo, principalmente para trabalhar nessa data FIFA. Vamos conversar sobre tudo isso, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve aí no canal, muito bacana, cara, tem muita gente chegando agora nos últimos dias, né? Estamos quase com 28 mil inscritos e a gente segue naquela meta, né? 28 mil inscritos para 30 mil até o dia 30 agora de junho. Bora lá, já me comprometi para vocês, eu disse para vocês, né? Vocês botam aí a inscrição, ativa a notificação, compartilham, deixa o like e eu trago muito conteúdo aí para o Internacional. Sobre o Arangues, por exemplo, né? Ontem mesmo, pela manhã, vocês já sabiam aqui que o Arangues ia estar lá no Uruguai. Eu quero dizer para vocês assim, ó, houve uma reunião para tratar sobre o Arangues. Por quê? Porque o Arangues ele está treinando bem, tá? O Arangues ele já está mais desenvolto, está com mais mobilidade, ainda não tem 100% da sua capacidade, já falei sobre isso aqui no vídeo da tarde, recupera aqui se tu quiser. Tem a questão, né, de só poder aguentar 20 minutos em grande intensidade e tal. Se entrar, vai entrar aí no finalzinho do primeiro tempo, tá? Expectativa também que de repente até farde contra o Vasco também de novo e tal, e vai crescendo, né? Gradativamente vai subindo a sua minutagem. O Arangues ele tá mais magro. O Arangues perdeu massa muscular nesse período em que ficou sem trabalhar. O Arangues vai ter que fazer um trabalho especial agora também de ganho de massa, ganho de força, ganho muito mais de agilidade. Agora nessa parada FIFA também vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, mais específico para esse tipo de até mesmo, né, movimentação que os atletas fazem, tá? Então, começa por aí. A segunda questão foi o próprio Felipe Becker que explicou, né? Houve uma reunião entre direção, parte de fisiologia, comissão técnica, e aí decidiram então levar o Arangues. Muita gente me perguntou assim, Ernest, é porque os caras estão desesperados, os caras estão sem qualidade e tal, isso e aquilo. É claro que tem isso, né? Claro que tem a ver com isso, mas o Arangues já estava também pedindo para jogar o quanto antes. O Gabriel tá assim também. Algumas pessoas dizem que de repente ele pode ser relacionado agora contra o Vasco sem jogar, mas está relacionado para estar naquele ambiente de novo, né? De jogo, porque ele está sempre, né? No vestiário, ele está sempre com os companheiros e tal, então já daria um up para essa questão de ele na recuperação. Eu não acredito, tá? É um zum que corre lá no vestiário, corre aí nos corredores lá do CT. Eu não acredito que ele vai estar, mas até porque todo mundo garante que depois da data FIFA, sim. E óbvio que tem ainda jogar então eu não acredito mesmo, porque tem toda aquela questão de até o Bruno Henrique, né, que teve um problema no joelho agora depois que voltou de uma lesão também de ligamento, tem toda aquela questão de às vezes ter problema de menisco e tendinite e tal, então eles estão tendo um cuidado com o Gabriel, que o Gabriel é visto como um reforço, né, como se estivesse chegando no clube novamente aí agora depois da data FIFA, tá? O Inter, ele
tem que ser hoje, gente. Por que eu digo que tem que ser hoje? Porque eu gosto de destacar isso para vocês, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou botar aqui do lado para vocês darem uma olhada na tabela do Grupo B. O Inter tem 8, o Nacional tem 7 e o Independente Medellín tem 7. Vamos trabalhar na ideia de que todo mundo vai ganhar do Metropolitanos, né? Porque o Metropolitanos está sendo o saco de pancada vamos dizer, do grupo, tá? Se o Inter não ganha, o Inter vai a 9. E se os dois ganharem do Metropolitanos, por exemplo, vão a 7, vão a 10, porque tem 7. Ou seja, os dois passam o Inter. O Inter obrigatoriamente tem que ganhar o jogo contra o Independente Medellín. O Inter obrigatoriamente ele vai ter uns 20 dias agora até terminar a data FIFA e chegar no jogo contra o Independente Medellín com uma pressão desnecessária. Não tem por que ter essa pressão de não saber o futuro na competição, não saber se vai jogar as oitavas da Libertadores, não saber se vai jogar a Sul-Americana, não saber o que acontece no segundo semestre, né? Se o Inter ganha do Nacional, dá a vida lá, tá classificado, tá resolvido o problema do Inter, tá resolvido o problema do Inter na competição. Daí ele foca no Vasco, foca no América Mineiro, foca no Coritiba, que são os jogos que vão anteceder, né? Na verdade, ao contrário, Coritiba e América Mineiro, que vão anteceder o Independente Medellín. Trabalha, sabe, com um certo alívio de classificação já. Não tem por que o Internacional não vir ou não tentar buscar ao máximo a classificação lá e dar até essa tranquilidade para o jogo contra o Nacional, né? Imagina a tensão de ter que pegar de novo e fazer com que a torcida venha, fazer lá daqui a pouco Ruas de Fogo, toda uma mobilização, isso e aquilo, para quando vê, de repente, em cima de algo, né? Daquela tremida, ou o Independente Medellín bem fechadinho dentro de casa. O Inter tem dificuldade de jogar contra time fechado. Então, assim, o jogo a ganhar é esse, Nacional. Depois aí a gente vê classificado, a gente senta e, opa, beleza, agora vamos pensar nas oitavas, até porque daí vem reforço, vem Enervalência e companhia limitada. Nessa questão de reforço, eu vou falar depois, tá? Eu quero só falar do que pode acontecer hoje lá no campo. Tá todo mundo falando que o Rômulo tirou a vaga do Campanharo, tá? Mais ou menos. É que não é que tirou a vaga do Campanharo. O Mano fez testes. O Mano não definiu o time ainda. Não existe um time montado. Existe uma tendência de time, talvez com o Rômulo, porque o Rômulo ganhou um espaço considerável com o Mano Menezes nos últimos dias e nos últimos jogos, tanto na lateral direita quanto no meio-campo. Mas o Campanharo tá on, tá? O Campanharo tá chegando, tem a possibilidade de ser o Campanharo também. Então, assim, a gente tem 2 desfalques só, né? O Nico, que tomou o cartão vermelho e tal, e o Maurício, que tem a lesão no ombro desde o Grenal, tá? Então, é bom isso porque a gente já vai ter banco, né? Porque dependendo do que tem... Imagina, daqui a pouco, dependendo do que tem do time titular, olha só, tu tem fora do jogo, tá? O Arangues, se o Pedro Henrique, por exemplo, não começa o jogo, tá no banco. O Campanharo não começa o jogo, tá no banco. Se o Rômulo não começa o jogo, tá no banco. Tu tem o Luca. Dependendo de como for o meio-campo do Inter montado, tu pode até ter o Depena no banco. Então tu tem um pouco mais de qualidade, né? Comparado, por exemplo, contra o América Mineiro, né? Que tinha o Estevão, que tinha Matheus Dias, tinha Jean. É ruim, né, cara? Só ter esse tipo de jogador. Então o Inter celebra muito essa questão. Possível Inter, tá? Eu vou pegar aqui nas anotações. O John, Bustos, Moledo, Vitão e o René, com o Campanharo ou o Rômulo abrindo meio campo, então, Johnny por um lado, Depena por outro. Tá? E aí o Alan Patrick, o Wanderson e o Luiz Adriano na frente. Tem a possibilidade do Depena estar no banco? Tem. E abrir o meio campo com o Campanharo ou o Rômulo e o Johnny, e aí o Pedro Henrique entrar e fazer com 3 atacantes, né? Como sempre foi. O Alan Patrick no meio, centralizado, com o Pedro Henrique de um lado, o Wanderson do outro e o Luiz Adriano centralizado ali como referência. Óbvio que tem. Então, assim, são os testes que o Mano Menezes fez em cima, tá, do time que pode pegar e jogar lá. Eu quero falar rapidinho com você sobre reforços, tá? Eu estou apurando mais coisas, mas tem saídas que é quase certo, 99% de certeza que ele vai sair, que é o Johnny. O Inter precisa vender um jogador e o mercado agora português se apresenta também como uma possibilidade.
ainda é a Espanha, o Betis, o Real Betis, o principal, vamos dizer assim, destino, tá? Ou o possível destino final do Johnny. Mas o Johnny tem o passaporte italiano, então também desperta interesse de clubes da Itália, só que daí eles querem valores abaixo do que o Inter está pedindo, que é entre 6 e 7 milhões de euros. Também tem o mercado inglês, que meio que se apresentou, fez o Brighton, né, fez algumas propostas aí, fez uma sondagem ao staff do jogador, e agora o mercado português. Então, Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. Dificilmente o Johnny fica aqui no meio do ano. Na questão do Cuéllar, muito rápido também. O Internacional não gostou que ele pegou e se acertou com o Corinthians, da mesma forma que ele tinha se acertado com o Internacional. Ou seja, o Inter acha o seguinte, tu se acertou comigo, não tem por que tu te acertar com outro, eu estou tentando agora organizar com o Al Hilal e fazer o melhor negócio para todo mundo. E o Inter não gostou dele ter se acertado com o Corinthians, e aí obviamente vazou, e o Inter entende isso como uma pressão até de mercado. Bruno Henrique é um jogador que o Mano já trabalhou, né? No Corinthians, no Palmeiras, sabe como funciona lá, e eles estão dando uma olhada, observando, conversando com pessoas, vendo os números dele também para ver se ele pode ser um cara importante no meio-campo, até porque ele é um pouco mais velho do que o Cuéllar, por exemplo, já tem 33 anos. Então, são esses dois jogadores aí que dá para a gente pegar e ficar de olho e continuar monitorando para pegar e trazer informações para vocês, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer, vou te dizer para ti, lá em KTO.com, usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet, e vamos junto nessa grande comunidade KTO. Valeu? Um forte abraço. Tchau.